Queridos amigos, queridos irmãos, que as emanações fluídicas do alto possam nos envolver, preparando-nos para mais um momento de aprendizado. Rogamos a Jesus que direcione o seu olhar amoroso para todos nós, embalando-nos no sentimento de confiança e de alegria. Alegria pelas oportunidades que não nos faltam de despertarmos para os valores verdadeiros. Esse nosso encontro semanal tem o propósito de promover aprendizado para todos nós. E acreditamos que também eleva o nosso padrão de vibração, pois é um momento que nos conectamos com o psiquismo dos responsáveis pela obra O Consolador, objeto do nosso estudo. A autoria é do Espírito Emmanuel, através da psicografia do amoroso irmão Chico Xavier. O conteúdo contempla ciência, filosofia e religião. Já passeamos pela ciência e agora visitamos a filosofia. Veremos ainda como tema principal hoje a vida, no tocante ao aprendizado. Mas teremos oportunidade ainda hoje de adentrarmos no viés da experiência. Desejamos a todos discernimento e luz. A primeira questão de hoje é a de número 128. A vida do irracional está revestida igualmente das características missionárias? E responde Emmanuel: a vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição em longos e pacientes esforços dos princípios sagrados da inteligência. Nós já aprendemos que o princípio inteligente estagia nos reinos inferiores antes de alcançar a humanidade. Vai se elaborando, se desenvolvendo, ganhando individualidade, até alcançar o pensamento contínuo e a razão. A partir de então, tomará conhecimento de si mesmo e evoluirá à condição de fazer escolhas e responder por suas consequências. No Livro dos Espíritos, na questão 593, encontramos que os animais, além de possuírem o instinto, alguns praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem à conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhor alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada dos da sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites,
é devido à ação do homem sobre sua natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Como a missão é um compromisso firmado a ser executado dentro de uma perspectiva de êxito, e na visão espírita uma ação voluntária como meio de crescimento espiritual, nos fica claro a impossibilidade de sua execução por um ser que não tenha consciência de si mesmo. Mas não esqueçamos, como nos disse o benfeitor, que ali o princípio inteligente, mesmo inconsciente, atende a uma vontade superior, que o vai moldando, preparando para mais tarde ter a capacidade de atender a essa vontade voluntariamente, num processo de escolha. Questão 129. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Responde Emmanuel. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, da qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Esse é um assunto ainda polêmico. Embora encontremos na questão 723 do Livro dos Espíritos, que, dada a nossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece, não podemos esquecer qual a justificativa para isso dentro da mesma resposta. A lei de conservação prescreve ao homem como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. O homem, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Lembremos que a primeira edição do Livro dos Espíritos foi de 1857. Naquela época não existiam os estudos específicos sobre a fisiologia do corpo humano e nem sobre as novas formas de nutrição. Hoje temos conhecimento de novos alimentos que suprem as necessidades do nosso corpo físico e que, portanto, a ingestão da carne animal não é fundamental para a nossa conservação. E compreendemos que o fim da alimentação da carne animal faz parte da evolução do ser humano. Pois, como nos dizia o benfeitor em 1940, que precisávamos de um período de transição, mas que era a visão do porvir. O que nos leva à conclusão
de que, como nos esforçamos para a nossa evolução, devemos aos poucos diminuir a alimentação pela carne animal, até que estejamos aptos a viver sem ela. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, o benfeitor Alexandre, no capítulo 4, que trata de vampirismo, processo em que desencarnados suga-nos os elementos vitais, faz um comparativo com o nosso costume de comermos a carne dos nossos irmãos inferiores. Recomendamos, inclusive, a leitura do capítulo. Questão 130. Operários do aprendizado terrestre, como devemos encarar o texto sagrado do lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, quando as obrigações de serviço proporcionam para isso os domingos? E responde o mentor espiritual: o descanso dominical deve ser sagrado pelo homem, não por se tratar de um domingo, mas em virtude da necessidade de se estabelecer uma pausa semanal aos movimentos da vida física para o recolhimento espiritual da alma em si mesma, no caminho das atividades terrestres. O repouso dominical substitui perfeitamente o sábado antigo, salientando-se que a rigidez da sua observância foi instituída pelos legisladores hebreus em virtude da ambição e da prepotência dos senhores de escravos, numerosos na época e que somente desse modo atendiam à medida de humanidade, concedendo uma trégua ao esforço exaustivo que costumava aniquilar a existência de servos fracos e indefesos. O descanso semanal deve ser sempre consagrado pelo homem às expressões de espiritualidade da sua vida, sem se dar, porém, a qualquer excesso no domínio da letra nesse particular, porque após a palavra de Moisés, devemos ouvir a lição do Senhor, esclarecendo que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Tudo no plano mais alto é muito elaborado. Previsão nas leis divinas de uma parada semanal para descanso da mente e do corpo físico, e ao mesmo tempo para que tenhamos oportunidade de suprirmos as necessidades da alma. Tempo para os compromissos espirituais, pois ainda nos encontramos na condição de valorizarmos mais a matéria que o espírito. Com essa questão, nós terminamos o conteúdo caracterizado pelo benfeitor como aprendizado. Continuaremos falando de vida, mas agora, como já mencionamos, as questões trarão o tema que ele denominou experiência. Questão 131. Como adquire experiência o espírito encarnado? E responde Emmanuel: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição.
Dentro de uma divisão pedagógica da lei natural ou lei divina, que nós aprendemos a conhecer como leis morais, vamos encontrar a lei do trabalho. Nesse enfoque, o Livro dos Espíritos, na questão 676, registra que o trabalho é para o homem expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Expondo ainda que sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. E é Emmanuel que no livro Roteiro, no capítulo 8º, apresenta a Terra como campo apropriado para as experiências necessárias ao espírito. E ele descreve que ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, não passamos de crianças no conhecimento superior. Vacilamos, tateamos e experimentamos, a fim de aprender e amealhar os recursos do espírito. Afirmando-nos ainda que nos compete assim tão somente um direito, o direito de trabalhar e servir, obedecendo às disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece, através das variadas circunstâncias em que a nossa vida se movimenta. Questão 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? E responde o mentor: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro, o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo, o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecias foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. No universo, o grande determinismo para todos é o amor. Caminhamos inexoravelmente para ele. Nos reinos inferiores da natureza, observamos que existe um determinismo, pois o princípio inteligente estagiando nesses reinos não possui discernimento. Nas primeiras experiências do homem primitivo, também se faz presente com conteúdo apropriado para o seu desenvolvimento e educação.
Porém, mais tarde, já capacitado, o espírito vai traçando a sua trajetória e arcando com as consequências de suas escolhas, pois somos regidos pelas leis divinas e entre elas a de causa e efeito, que se submete à lei de progresso. Dessas lições, entendemos que o homem subordina-se a um livre arbítrio relativo que se expande ao longo do processo evolutivo. E há um determinismo também relativo, decorrente dos equívocos cometidos no passado e que devem ser corrigidos e reparados. A benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo 22 da obra de sua autoria, denominada Estudos Espíritas, esclarece que, sendo o homem um animal em evolução, a disciplina do instinto e o desdobramento dos recursos da inteligência, bem como a necessidade de preservação da vida, impõe a princípio a disciplina, depois a lei e, por fim, a moral, que se converte em nobilitante comportamento com que se liberta das constrições primitivas, e se põe em sintonia com as vibrações sutis da espiritualidade, para onde ruma na condição de espírito imortal que é. Questão 133. Havendo o determinismo e o livre-arbítrio, ao mesmo tempo, na vida humana, como compreender a palavra dos guias espirituais quando afirmam não lhes ser possível influenciar a nossa liberdade? Responde o benfeitor: não devemos esquecer que falamos de expressão corpórea em se tratando do determinismo natural, que prepondera sobre os destinos humanos. A subordinação da criatura em suas expressões do mundo físico é lógica e natural nas leis das compensações, dentro das provas necessárias, mas no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre na escolha do seu futuro caminho. Seus amigos do invisível localizam aí o santuário da sua independência sagrada. Em todas as situações, o homem educado pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício e onde falam as que se formam pela força da sua vaidade pessoal ou do seu egoísmo. Com ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha nesse particular. Entendamos então, o determinismo natural, que é uma expressão da lei de causa e efeito, ou lei de compensações, existe no tocante ao mundo físico, um ambiente apropriado para as lições específicas. Nas escolhas morais, somos livres, mas também seremos responsáveis. Por isso, nossos amigos espirituais não se permitem interferir. Os instrutores espirituais, na questão 861 do Livro dos Espíritos, esclarecem que costumamos confundir essas duas coisas que são bem distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de nós e que independem da nossa vontade.
Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Was it my heart that doth betray me? 'Cause I loved more than one man? Questão 134. Como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo de sua vida? Responde Emmanuel. A determinação divina na sagrada lei universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. No lar humano, não vedes um pai amoroso e ativo, com um largo programa de trabalhos pela ventura dos filhos? E cada filho, cessado o esforço da educação na infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a comunidade familiar? Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a terra sem ser compreendida, apesar de todo o esforço despendido na educação dos filhos. Nessa imagem muito frágil, em comparação com a paternidade divina, temos um similar da situação. O espírito que, de algum modo, já armazenou certos valores educativos, é convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres em provação rude ou em busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja um bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina e devem retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados ou irmãos em humanidade, no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Nesse trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paternos, a fim de não desviar sua tarefa do caminho reto, supondo-se senhor arbitrário das situações, complicando a vida da família humana e adquirindo determinados compromissos, por vezes bastante penosos, porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbaratam os talentos colocados em suas mãos, na preguiça, no egoísmo, na vaidade ou no orgulho. Daí a necessidade de concluirmos com a apologia da humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade está retribuindo a confiança do Senhor sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus que o protege e ilumina na edificação de sua obra imortal. Que consigamos entender que somos nós os responsáveis pela trajetória da nossa vida e que, de acordo com o nosso desenvolvimento, oportunidades nos são dadas para contribuirmos junto aos irmãos de caminhada, nesse grande processo de solidariedade que existe no universo. O nosso comportamento
Perante tais circunstâncias, aumentam a liberdade de ação ou semeiam compromissos de resgates que se apresentarão como determinismo na caminhada futura. Embora estejamos distantes da sabedoria plena, já compreendemos que o caminho do acerto é o do bem. E além disso, temos o exemplo de Jesus, exemplo de abnegação e obediência à vontade do Pai. Was it my heart that doth betray me? 'Cause I loved more than one man. Questão 135. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Responde Emmanuel. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge e recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Nós encontramos na Gênese de Kardec um capítulo específico sobre o bem e o mal, tema intimamente ligado ao livre-arbítrio e ao determinismo. Coletamos alguns trechos que vale a pena trazê-los. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvidas de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim não procede, é por virtude do seu livre arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral
se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Pois é, meus irmãos, o mal representa a ausência do bem no comportamento humano. E com esta questão, nós encerraremos o nosso estudo por hoje. Procuremos sedimentar os ensinamentos, relendo as questões e refletindo sobre cada uma. Que o Mestre Jesus nos envolva com seu doce perfume, impregnando a nossa aura de fluidos renovadores, e que consigamos mantê-los ao longo dos nossos dias. Paz e bem, e até a próxima semana.